Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Com um coração cheio de esperança e de fé na vida, iniciamos agora a edição 486 do programa Espírita Semear, trazendo conteúdo de primeira qualidade e formulando votos de que você se encontre com saúde e em paz. Na edição de hoje, você confere a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8, com o tema A Conquista da Vida. Moacir Camargo, no Encontro com Jesus, comenta sobre um tema oportuno: o sequestro dos nossos propósitos. Como isso acontece? Vamos descobrir juntos. Carol Almeida traz mais uma mensagem de autocuidar pra gente, em torno da felicidade que nos aguarda. Otávio Caumo retorna ao Semear com o quadro O Homem no Mundo, com uma mensagem muito importante: doação ou faxina? O que entregamos para doação ao bazar ainda serve? Por que isso é importante? Vamos refletir. O Espiritismo, em perguntas e respostas, traz uma análise do médico Carlos Alberto, o nosso querido Beto, da Associação Médico Espírita de Campina Grande, em torno da questão por que adoecemos. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. A conquista da vida. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus capítulo 12, versículo 8. Jesus corporificava o Filho do Homem para referência espiritual de toda a terra e, como modelo divino, exemplificou o amor e a caridade, ensinando o caminho que ao reino dos céus conduz, os meios de todos os homens se reconciliarem com Deus. O apóstolo Paulo salienta, numa conexão inspiradíssima, como a demonstrar o alfa e o ômega da evolução dos seres inteligentes. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. E com base na visão evolucional do grande convertido de Damasco, podemos entender o Filho do Homem por resultante evolutiva das reencarnações, com suas vicissitudes e vivências imensuráveis, como bem explicado também no livro Luz Imperecível, capítulo 76. A referência ao sábado guarda expressiva conotação. A lei mosaica determina santificá-lo, Êxodo, capítulo 20, versículo 8, e torna-o símbolo de dia do Senhor, pelos motivos expostos pelo grande legislador, em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 9 a 11. Mas foi Jesus quem retirou do sábado a ideia da inércia, positivando-o
como dia santo, consagrando-o ao bem. Mateus capítulo 12, versículo 10 a 12. Há, no mandamento da lei que ordena santificar o sábado, magnífico símbolo evolutivo, pois, estudando os relatos da criação, quando Deus a tudo ordenou para o surgimento do homem na terra, a Gênesis capítulo 12, itens 14 a 11, identificamos os dias como ciclos de progresso, conjugando as forças e as formas da natureza para a eclosão da vida. O símbolo deve ser transferido para o homem, em seu caminho de despertamento íntimo e de conquistas, onde esteja. Até o sexto dia, o trabalho de sua evolução em aspecto intelectual e de sensibilidade, sentimento moral, significa o automizar, formar hábito, estabelecer alicerces, fundamentos, como verificamos em Gênesis, capítulo 1, versículo 11, 22 e 28. E também no livro Pensamento e Vida, capítulo 20. Deste modo, o sétimo dia é de pleno domínio do indivíduo, após labores exaustivos pela conquista de semelhantes possibilidades. Daí, o descanso da obra realizada com luta e suor. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Em resumo, temos aprendido com os amigos espirituais que o cumprimento do dever assegura a paz da consciência, Deus em nós, facultando-nos serenidade e júbilos divinos, como verificamos nos apontamentos de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Compreende-se com facilidade a afirmativa de Jesus de que o Filho do Homem, renovação, é Senhor, ou seja, tem domínio do sábado, que significa as conquistas efetuadas no tempo, pois é fruto e síntese poderosa de todos os esforços e lutas já vencidos. Reflexões extraídas do livro O Evangelho por Dentro, Honório Abreu, Espírito, psicografia de Wagner Gomes da Paixão, editora Itapuã. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de esperança, é tempo de semear. E agora, no programa Semear, Moacir Camargo nos traz mais um dos inesquecíveis encontros de Jesus. Prezados amigos, mais uma vez juntos com o nosso programa, com o nosso tema que traduz o nosso encontro com o nosso mestre querido, o encontro com Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema que vocês vão ouvir e vão falar, mas o que é isso, né? O tema é sequestro. Sequestro. Não no sequestro do jeito que nós compreendemos, o sequestro físico que nos leva para situações de suplício e clausura pelos bens da matéria. Mas o sequestro que estamos falando aqui hoje porque se nós estamos com Jesus, o nosso encontro com o Mestre ele se efetivou, nós temos que ter muito cuidado. Sim, porque existem meios de sermos sequestrados dos nossos propósitos.
É nesse sentido, então, a palavra aqui. Nós podemos ser sequestrados no campo do pensamento, um pensamento inferior, repetitivo, e repete aquele pensamento inferior, e eu posso estar sendo sequestrado por aquelas imagens, detidos naquele ambiente, naquela ambiência em que eu estou ali, eu mesmo alimentando. Os meus sentimentos podem estarem em desacordo com a lei de amor, de bondade, de justiça. Eu posso estar com os meus sentimentos sequestrados, presos a alguma coisa que ocorreu de pouca construção para mim, de pouco valor moral. Eu posso ficar ali preso. Eu posso ser sequestrado no campo do meu relacionamento em casa com os meus entes queridos. Se eu deixo crescer em mim os maus sentimentos e não agir na hora certa com o bem e deixo aquele mal-estar acumular, isso pode estar sequestrando a mim, minha esposa, meu filho, levando todos nós para um mundo não bonito, para o mundo de uma desarmonia. Então, olha como a palavra sequestro se encaixa muito bem. Nós podemos estar sendo sequestrados na nossa reencarnação, no nosso planejamento reencarnatório. Porque todos nós fazemos um planejamento reencarnatório. E o nosso encontro com o nosso mestre querido se deu em algum tempo da nossa existência, ou ainda se dará, ou está se dando hoje, enfim. Mas nós devemos estar bem atentos para que essas coisas não nos sequestrem, né? Outra coisa que pode sequestrar a minha personalidade, não a minha identidade espiritual, né? A essência que sou, mas a minha personalidade pode estar sendo sequestrada, sim, junto a irmãos que pensam de maneira diferente, e eu passo então também a segui-los ou a repetir aquilo que eles repetem. Por exemplo, visão religiosa, visão política, visão social. As pessoas que têm uma visão agressiva sobre esses assuntos, e são agressivos e são embrutecidos, e fazem comentários agressivos, e não colaboram nada com o progresso, e eu entro naquela fila também reclamando, falando mal do país, da pátria, das pessoas. Olha eu sendo também sequestrado para esse conjunto de obras, para esse conjunto de vibração. Ou então eu sou sequestrado também pelas obras de artes. Quando uma obra de arte ela não é positiva, mas dado as minhas tendências, vindas do ontem, as características que carrego, eu fico dando preferência repetidas vezes por alguns filmes agressivos, violentos, ou então mesmo aqueles voltados para a sensualidade, para o humor de baixo teor, programas de humor de baixo teor. Hoje nós usamos muito os youtubers para isso também. Então, como é a nossa sintonia, né? Porque nós podemos ser sequestrados de maneira muito serena, muito calma, imperceptível, mas os meus sentimentos não estão com Jesus. Na hora de eu dar o testemunho da compreensão, na hora de eu dar o testemunho da paz, na hora de eu dar o testemunho da serenidade, da minha religiosidade, da minha espiritualidade, eu não consigo, porque eu fui sequestrado, fui pego por outros agentes na Terra, e descuidadamente, aí eu quero agir, não consigo. Aí dá aquela frustração em nós, quando nós falamos assim, meu Deus, mas eu conheço tanto, eu tenho conhecimento, e por que eu ainda erro? Eu tenho conhecimento porque ainda faço o que eu não faria, jamais em lucidez. Aliás, o apóstolo Paulo havia nos advertido sobre isso, né? Quando ele falou, olha, o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Então, são formas da gente estar vivendo nos dias de hoje de maneira muito mais firmes. Uma amiga nossa, a Célia Jorge, uma amiga muito querida, interpretando o Evangelho sobre orai e vigiai, ela disse assim, nós
o vigiar não é ficar vigiando tão somente as questões externas para que eu não caia na tentação, mas acima de tudo é vigiar a minha própria tendência, né? Vigiar as nossas tendências, as nossas características, porque é nelas que devemos estar bem atentos, porque também é nelas, é na nossa característica, ou são nelas que os espíritos, irmãos ainda que desconhecem o Cristo, também agem. É na minha característica, nas minhas tendências e personalidades, trazido do ontem, que é o investimento do bem ou não do bem, né? Então é um momento muito bonito na Terra de vermos horizontes novos, de estarmos de fato com Cristo, de estarmos alegres, de bom ânimo, como ele nos disse ali em Bartolomeu. Então é hora do pensamento perceber e se alimentar e viver das esferas altas. Queridos amigos, é isto, nosso encontro de hoje. Que Jesus abençoe a todos nós. E lembrando sempre que lá na frente é mais bonito, certamente lá na frente é muito mais bonito. Um abraço a todos. No programa Semear, você ouve músicas, mensagens para reflexão e ainda fica atualizado com o que acontece no movimento espírita da Paraíba. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. Bendizei a Deus Pai, que vos marcou pela dor, para a glória no céu, para a glória no amor. Bendizei a Deus Pai, que vos marcou pela dor, para a glória no céu, para a glória no amor. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. Sede, pois, pacientes e também caridoso, perdoando quem ofende, estendendo a mão de novo, porque a vida é difícil, se compõe de mil coisinhas que são como alfinetes que acabam por ferir. Mas aí é a lição que devemos aprender: levantar as duas mãos pro céu e agradecer. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. Sede, pois, pacientes e também caridoso, perdoando quem ofende, estendendo a mão de novo,
porque a vida é difícil, se compõe de mil coisinhas que são como alfinetes que acabam por ferir. Mas aí é a lição que devemos aprender: levantar as duas mãos pro céu e agradecer. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. Não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver. De esperança, mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver.
revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia. De um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Ouvimos no primeiro bloco as músicas A Paciência, com o grupo Voz e Caridade, Sorriso de Esperança, com a banda Nova Luz e Doutrina de Luz, com Carlinhos Conceição. YouTube, a gente tem. youtube.com/FEPBTV. Olá, ouvintes do programa Espírita Semear. Eu sou Carol Almeida e estou com vocês em mais uma mensagem de autocuidar. Como você está hoje? Se sente bem e tranquilo? Atarefado e cheio de coisas para fazer? Ou simplesmente está pronto para um novo despertar? Olhar para dentro de si é entender que você é capaz de mudar as situações
mais adversas de sua vida. Mas como assim? Como fazer isso? Olhe para as suas dores não como culpa, mas como algo que precisava ser feito. E sem entender naquele momento, não olhe para trás, para quem vai te julgar. Afinal, o autocuidado é seu. Construa seu autocuidar. Aprenda a olhar para dentro de si, não como um projeto, mas simplesmente por amor à sua existência. E aos demais, esses vão entender que você precisava viver tudo isso, mas com a sua assinatura. Para saber mais, acesse o canal Mensagem de Autocuidar no YouTube. Semeando a caridade, seremos verdadeiros cristãos. Otávio Caumo também está no programa Semear. Com vocês, o Homem no Mundo. Senhores ouvintes, o Homem no Mundo de hoje trata das doações que se fazem às instituições de toda ordem. Não faça ao outro o que não quer que lhe faça. As pessoas são sempre chamadas a colaborar com entidades que prestam algum tipo de assistência aos carentes. Pode ser com dinheiro, alimentos, roupas, brinquedos, aparelhos em boas condições de uso. Normalmente, quem recebe não tem oficina de conserto, nem pessoas que se dediquem aos trabalhos de reparo de alguma oferenda defeituosa. É nesse aspecto que precisamos contar com o bom senso e o respeito das pessoas que fazem as doações, que antes de levar ao centro espírita, por exemplo, verifiquem se a peça é imprestável ou irrecuperável. Se assim for, coloquem num lixo reciclável em vez de entregar a uma instituição beneficente. Quantas vezes recebemos livros pornográficos ou estranhos ao espiritismo como doação? Em diferentes oportunidades já recebemos roupas sujas, rasgadas, sem botão, zíper quebrado, alimentos vencidos, tudo sob o nome de donativos. Ficou claro que a pessoa fez limpeza e pegou tudo que não prestava e entregou ao centro. Mandou para o endereço errado. Aprendi com a minha saudosa esposa, que a vida inteira costurou para os pobres e fazia casaquinhos, sapatinhos, toucas e outras peças de crochê. Se o trabalho estivesse sendo finalizado e ela encontrasse um ponto falho no crochê ou tricô, ela desmanchava e começava de novo. E se alguém estranhasse o seu rigor, ela explicava: só dou a uma criança pobre aquilo que eu usaria no meu próprio filho. Ela tinha também colaboradoras para fazer shorts, camisinhas para bebê, crianças de orfanato. Se as costuras não estivessem rigorosamente como ela recomendava, devolvia ou ela mesma desmanchava e refazia, mas nunca deu nada de qualquer jeito com a desculpa de que era para um pobre. Enfeitava com bolso, porque dizia ela, criança gosta de guardar moeda, balas, bolinhas de gude, e ela mesma se imaginava a criança rindo contente com a mão no bolso. Creio que ela ficava mais feliz que os próprios pequenos que recebiam os donativos. Todas as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, construindo com as próprias mãos e não apenas como mandante ou administrador, sabem o que eu estou falando, porque fatalmente sentem a mesma alegria. Veem sempre a roupa recheada com a criança que irá usá-la a desfilar garbosa. Você que não faz nenhum trabalho pessoalmente, mas colabora com as instituições, tenha sempre respeito por quem recebe, como fazia minha mulher, imaginando que cada criança é o seu próprio filho e você gostaria de enfeitá-lo com o melhor
e o mais bonito. Não confunda doação com limpeza. Se quiser libertar-se de algo imprestável, saiba que o Centro Espírita ou qualquer instituição beneficente nunca será o endereço recomendado. Lixo se manda para o lixo. E algo importante é saber que o que fazemos pessoalmente leva impregnado um pouco do nosso amor pelo próximo, diferente de algo que compramos numa loja e apenas repassamos. Como já ensinou Chico Xavier, fica sempre um pouco de perfume na mão de quem entrega flores. Até outro dia, prezados ouvintes, fiquem com Deus. Acolher, receber alguém, aceitar algo, dar ouvido, levar em consideração, admitir alguém em seu convívio, abrigar-se, refugiar-se, atender, escutar, ouvir. Bora praticar o acolhimento. Acolher é cuidar. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Espiritismo em perguntas e respostas. Perguntamos agora ao Dr. Carlos Alberto, da Associação Médico Espírita de Campina Grande, a seguinte questão. Afinal, por que adoecemos? Olá, amigos ouvintes da Rádio Semear. Estamos aqui dando sequência mais a um ciclo de debate sobre saúde e espiritualidade. Podemos dizer que a grande maioria das nossas doenças, com raríssimas exceções, é quando nós nos afastamos do cumprimento das leis divinas, principalmente quando nós não as cumprimos do ponto de vista da questão moral. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele cita um pensamento muito interessante na segunda parte, quando ele fala sobre a questão das predisposições mórbidas, que, excetuando-se as doenças que têm como causa os desregramentos emocionais, a falta de higiene, os abusos de toda natureza, os usos e dependências de tóxico, de agentes ou qualquer outro agente químico, a grande maioria das nossas doenças, elas têm relação com as nossas existências passadas. Uma vez que nós somos, em cada existência, convidados a fazer escolhas ante as inúmeras situações da vida, todas as vezes que nós fazemos escolhas contrárias ao cumprimento das leis divinas, que são principalmente as de naturezas morais, nós criamos predisposições mórbidas em nosso corpo espiritual. André Luiz fala que toda queda moral do espírito provoca uma lesão no seu corpo espiritual. E essas lesões, naturalmente, elas são transferidas de existências para existência, cujos reflexos elas vão apresentar de uma forma objetiva em 3 situações na nossa vida. Primeiro, ela pode ter um reflexo do componente orgânico, ou seja, na nossa estrutura física. Ela também pode trazer reflexo no nosso componente mental. E quando falamos componente mental, estamos aí também considerando o componente espiritual. E o último departamento onde pode haver reflexo é no departamento emocional. Então, as doenças mentais, doenças emocionais, as doenças orgânicas são, na grande maioria, reflexo dos nossos erros, das nossas quedas morais no passado. Semeando o amor, colheremos a felicidade. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Olhos de cada irmão.
Lado a lado a gente reconstrói a vida. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver o amor. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver Jesus. Lado a lado a gente reconstrói a vida. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver o amor. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver Jesus. Sou mais forte pra viver o amor. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver Jesus. Cansado de sofrer, não desista, olhe para a vida e veja quanto há de bom, quanto Deus te ofereceu e não desanimes, sinta o sentido da vida.
do amar. Ei, irmão, pra que ficar viajando nessa situação? Existe uma saída pra essa depressão. Deus vai cuidar de ti, cuidar de ti. Ei, irmão, pra tudo nesta vida tem uma solução. Se apegue ao Cristo, abrace uma religião. Deus vai cuidar de ti, cuidar de ti. Pare, o mestre amigo estará sempre ao teu lado. Ele jamais te deixará desamparado. O amor dele vai te curar. Positividade que a vida é bela. E mesmo assim olhando da minha janela, uma luz acendeu e o amor renasceu em mim, em mim. Ele cuidou de mim, vai cuidar de você. Segue essa luz, você vai perceber. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a saída. Ele cuidou de mim, vai cuidar de você. Segue essa luz, você vai perceber. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a saída. Pare, o mestre amigo estará sempre ao teu lado. Ele jamais te deixará desamparado. O amor dele vai te curar. Positividade que a vida é bela. E mesmo assim olhando da minha janela, uma luz acendeu e o amor renasceu em mim, em mim. Ele cuidou de mim, vai cuidar de você. Segue essa luz, você vai perceber. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a saída. Ele cuidou de mim, vai cuidar de você. Segue essa luz, você vai perceber. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a saída. Essa é a saída. Farol Luz. Ouvimos nesse bloco as músicas Luz do Coração, com Ariovaldo Filho, Sentido do Amar, com Cíntia Santos, e Segue Essa Luz com o grupo Farol Luz. Semear o bem para colher o amor. No portal espíritaonline.com,
você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro A Grande Viagem. É um belo livro para crianças de todas as idades. A autoria de Miriam Duce. A obra conta a história de Beto, um simpático garoto que se prepara para reencarnar na Terra. Para a grande viagem, ele recebe uma mala especial, repleta de acessórios importantes que trazem grandes ensinamentos. O que uma lanterna, um capacete, uma luva ou uma luneta pode ensinar. Embarque nessa interessante história e descubra com Beto preciosas lições de vida. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos o Grupo Espírita Discípulos de Jesus, na rua Iaiá de Melo, número 241, bairro do 40. As palestras públicas, quintas-feiras, 20 horas. E também na cidade de Campina Grande, a União Espírita Cristã, na rua Tiradentes, número 154, Centro. Palestras públicas nas quintas-feiras, 19h30 horas. Então, meus irmãos, mais uma missão cumprida. Encerramos mais uma edição do programa Semear. Como sempre, chegamos àquele momento da reflexão final. Hoje vamos fazer algo diferente. Vamos trazer uma homenagem às mães na voz de Mari Lourdes Queiroz. Oração de Mãe, de autoria do Espírito Agar, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deus de infinita bondade, puseste astros no céu e colocastes flores nas hastes agressivas. A mim deste os filhos, e com os filhos me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa, que mandaste carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixastes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dai-me forças, para que te compreenda os desígnios e guia-me o entendimento, para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos, para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães, com o carinho que me insuflas no trato daqueles de que enriqueceste minha alma. Faze-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres que devo encaminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos.
Inspira-me humildade, para que não se tresmalhem no orgulho por minha causa. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em Teu nome por sentinela de Tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. Que eu me veja contente e grata se me puderes oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida se, para afagá-los, for impelida a seguir nos caminhos do tempo, sobre longos calvários de aflição. E no dia que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservastes, ou a restituí-los às tuas mãos, daqui, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-te em oração, com a obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É isso aí, meus irmãos. Uma excelente semana para todos e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Marilourdes. Trazemos hoje, para lembrarmos de Jesus, o mestre de nossas vidas, a passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras do Mestre é um guia para que possamos caminhar com segurança, porque o amor brilha à frente da nossa vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.